Bom dia. Estão me ouvindo então, né? Esse foi o teste. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez na região. Eu sou o Tiago Lacerda, sou ator carioca. E cá estamos em função dessa jornada que eu comecei com o Lúpulo no final de 2022, né, Tereza? Foi Foi em 2022, não 2022. foi? Foi. E a gente vai fazer 3 anos do início do plantio do lúpulo. E todo o processo tem sido muito desafiador. Na verdade, a Tereza preparou aqui uns slides. Essas Aqui fotos foi são quando você foi no... conhecer o lúpulo, né? Logo no Isso foi na início. sua casa, lá na Aham. Nincase. Aqui, Ali no campo do Grupo Petrópolis. exato, e aqui na cervejaria lá em É. Petrópolis, em Teresópolis. E, na verdade, essa história do lúpulo começa para mim na circunstância da pandemia. Todos nós vivemos inacreditavelmente essa situação da pandemia. E naquele momento eu precisava ter alguma ideia. Eu tenho uma casa na região serrana do Rio de Janeiro, um lugar com uma vocação histórica muito importante, uma tradição cervejeira muito importante ali em Petrópolis. E o lúpulo surgiu naturalmente, num encontro fortuito na rua, conversando com amigos. De repente alguém me disse que estavam tentando plantar lúpulo no Brasil. Aquilo fez sentido para mim, um mercado como o nosso, cervejeiro, numa região como a nossa. Fiquei curioso para saber como essa empreitada estava seguindo, vi que as pessoas estavam tentando fazer, estavam conseguindo fazer relativamente bem. Fui para casa, pesquisei, me interessei pela cultura, eu estava estudando outras 2 culturas, para a área que eu tinha, para os recursos que eu tinha. E tempos depois eu cheguei até a Tereza e o Chico, e esse encontro com a Tereza é que me faz criar uma certa coragem que faltava para tomar essa decisão. Naquele momento era uma decisão muito ingênua, muito amadora ainda, mas eu sabia que atrás daquilo tinha uma boa ideia. Agora a gente começa a estruturar um pouco meio contra os livros, né? Agora a gente começa a estruturar um pouco melhor o que a gente começou no final de 2022, naquele susto da pandemia. Mas esse nosso encontro viabiliza porque a Tereza trouxe uma experiência do início do processo do lúpulo no Brasil. Muitos de vocês devem já ter ouvido falar da Tereza, é uma pessoa importante no cenário do lúpulo. E a Tereza trouxe um pouco do que a gente precisava para começar. E eu descobri, depois desse primeiro momento, que os desafios eram muito maiores do que eu podia imaginar naquela altura. Por isso eu disse que foi uma iniciativa ingênua. A gente vive ainda um processo de muito estudo e de muita descoberta sobre o lúpulo e sobre a chegada do lúpulo no Brasil. Mas eu acho também que a gente tem muita gente séria envolvida com esse processo. Tem muita gente séria descobrindo coisas muito importantes para o desenvolvimento dessa cultura aqui no Brasil. A gente tem muitos desafios ainda de tecnologia, de manejo, de bibliografia, mas tudo isso vem sendo construído de modo muito bonito e muito corajoso. Eu acho que a Tereza tem um papel importante nesse processo, né, parceira? Nós tivemos a felicidade, né, de conseguir juntar o produtor com a área de pesquisa. Inclusive aqui mesmo na FAPA a gente tem agora uma área montada que você depois acho que a gente poderia até conhecer aqui, né? Onde foram colocadas algumas variedades para que a gente pudesse ver como seria. O que eu quero dizer com isso? Quando o produtor começou a fazer o plantio, isso foi no Brasil todo. Quando o produtor começou a fazer o plantio, as entidades de pesquisa, as universidades, todos eles se interessaram porque era uma cultura muito nova. Então, o crescimento do campo foi junto com o crescimento da pesquisa, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o bocashi, que é um composto orgânico, que ele é feito à base do resíduo da cerveja com farelo de mamona que faz as misturas. Então, isso daqui é um projeto que a Embrapa começou lá atrás. Quando nós começamos a fazer o plantio, eles entraram junto com a gente e pôde colaborar, né? É muito interessante a coisa da utilização do bocashi, porque isso sugere um ciclo muito responsável da cerveja, né? O processo da cerveja é todo
retroalimentável, né? O que sobra do processo pode voltar para a linha da cultura do lúpulo. E tem sido muito importante, né? Tem sido muito importante esse caminho também. E feito com muita seriedade, né? Que, por exemplo, igual aqui na foto a gente mostra, fez a compostagem, deixa ali, porque ele tem que ficar 21 dias aqui compostando. E aí, ao mesmo tempo, logo no início é feita uma análise do que foi colocado ali e no final, de novo, feito outra análise antes dele entrar no campo, né? Esse é o campo do Lúpulo Riad, esse é o sítio Riad, que, como eu falei, está inserido no coração da Mata Atlântica, na região serrana do Rio de Janeiro, a 960 metros de altitude. Petrópolis tem um microclima muito específico, muito particular. Petrópolis chove 70% do ano. Isso tem sido um desafio muito grande para a nossa lavoura e é uma das lutas, né, parceira? Mas, de qualquer forma, é um local muito privilegiado. É muito diverso, que traz para a identidade do lúpulo que a gente está cuidando uma característica muito original, muito específica, muito particular. Em algum tempo, a gente acredita que a gente vai começar a ter tudo isso muito mais definido em relação ao lúpulo, né? A identidade de cada cultura e de cada colheita. E ali no Lúpulo Riad, o Tiago fez questão de respeitar a natureza ali, né? Então, ele tem a Mata Atlântica toda em volta e o lúpulo ele foi integralizado ali dentro. Então, tudo que foi feito ali foi feito de acordo com que não agredisse o meio ambiente, né? A ideia era utilizar uma área que a gente tinha e imaginar uma ambição sob controle, que a gente não ficasse querendo expandir isso a ponto de ter que lidar com a mata e com a floresta estabelecida de outra forma. Então, o espaço que nós tínhamos era esse. A gente fez esse estudo de adaptação, a Tereza considerou toda essa possibilidade. E a gente também fez, na introdução das mudas, o processo do EM, né, Tereza? A gente consegue reunir toda a característica da diversidade fúngica do ambiente, do ecossistema estabelecido, e a gente transplanta para irrigação e direciona toda essa cadeia direto para a adaptação da planta no campo. Faz a captação, né, desses micro-organismos na mata, e aí depois ele é inserido dentro do campo do lúpulo. E fez uma grande diferença, né? A gente vê a estrutura do solo mudando ano após ano, né? Sim. O dia do plantio, a gente fez uma festa, ali eu estou fazendo o café da manhã, um carreteiro meio à moda, vamos que vamos, mas foi uma celebração bonita, né? E eu acho que também a cultura, além do próprio negócio em si, tem um carisma em torno da cultura do lúpulo que é muito gritante. É uma lavoura muito gostosa da gente estar. É um prazer lidar com a planta. E eu acho que isso sugere também coisas ao redor disso. As visitações, os grupos de pesquisa, né? A gente está falando de turismo, a gente está falando de turismo cervejeiro, de turismo ligado à cultura do lúpulo. Então, são ideias também que vão surgindo a partir da ideia da lavoura. Leonardo Boto está conosco, é um parceiro antigo. Lá atrás a Vanessa, a Tereza, a Érica. E aqui eu não estou reconhecendo. O pessoal da Durães, né? Da Durães, é verdade, é o Ricardinho. O legal é que no evento, né, foram convidados várias pessoas, o pessoal da pesquisa e o pessoal das cervejarias, para eles já saberem o que tem ali, né, Tiago? A ideia foi agregar... A ideia é trazer a comunidade cervejeira local para participar do que está acontecendo ali, para trocar com a gente experiência e caminhar junto, né? Junto, considerando também o cervejeiro. Essa foto é linda, parceira. Olha que registro bom nosso, né? Aqui o pessoal que ajudou a equipe que montou a lavoura, a nossa equipe do Riad, o Caipira, o Igor. E aqui o evento durou o dia inteiro e foi até a noite, né? Porque a gente já estava com iluminação no campo. Essa iluminação que a gente vai rever já também, Sim. né?
E aqui os parceiros de pesquisa que estão sempre ali, né, pela proximidade. No Rio tem as 3 Embrapas, que é de agrobiologia, de solos e o Centro de Pesquisa de Alimentos. Então a gente consegue levar os 3 ali, então faz um ciclo completo, né? E a gente acaba oferecendo o Sítio Riad também como um local de pesquisa. É um prazer pessoal ter as pessoas pesquisando e produzindo bibliografia a respeito do início dessa coisa do lúpulo no Brasil. Então o Riad também fica como um lugar para ciência e para pesquisa também. O campo foi plantado no dia 3 de setembro. E essa foto daqui, ela foi no finalzinho de novembro, quando até a gente recebeu a visita do pessoal do Mundial do Labier. E um deles, o Tony Folder, ele ficou impressionado com o tamanho da lavoura, porque ele fala que normalmente nos outros países, quando se planta uma cultura que ela está muito nova ainda, ela não chega a esse porte, né? Então você vê que em pouco tempo ela se formou. Então, não sei se vocês sabem, mas o lúpulo, depois que você planta ele, até o período de colheita, se leva 4 meses. Então essa colheita foi feita no mês de janeiro e que surpreendeu a todos nós, né? Logo após o plantio, né? Exato, ela veio muito bem na primeira ali. A gente tem no meio ali uma linha de nabo forrageiro também, num processo de adubação natural. Troca de gases. Tudo é pensado na conservação e preservação do solo, né? Dos micro-organismos que já estão ali, né? Tem um compromisso do Lúpulo Riad em tentar fazer um pouquinho melhor do que a gente se propõe, né? Tentar sempre fazer de uma maneira um pouco mais responsável, né? E aqui já foi a colheita, né, Thiago? Que foi em janeiro. Festa de colheita, discurso de colheita, aquilo já é uma cerveja. Ana Pampion, ali à direita, também uma parceira da Rota Cervejeira, uma reunião de cervejeiros importantes no Rio de Janeiro. Os cones do Comet. A gente tem essencialmente Comet, Chinook, Teamaker, Cascade. E agora a gente está fazendo uma experiência com o Mittelfru. Esse daqui foi um evento que foi feito no dia da colheita, onde os cervejeiros que foram fazer o plantio foram convidados para ir lá fazer a colheita no dia, né? Então, fizemos um dia especialmente para isso. Né? As pessoas que plantaram vieram participar da colheita, as crianças, a família, a comunidade, a gente tentou reunir todo mundo. É um grande evento, é uma delícia vivenciar esse dia a dia da colheita, né? E também eu acho que é um momento também que abre para outras oportunidades de negócio, a questão do turismo e tudo mais. E também é de ajuda, né? Porque colher lúpulo não é brincadeira. Né? Não. E aí a gente reúne a tropa e vem ajudar, né? Eu tive um cervejeiro que falou assim para mim: ô Tereza, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu pensei que foi só chegar lá, pegar o lúpulo e ir embora, eu tive que colher aquilo tudo. Eu falei, mas não foi gostoso? Ele, foi. Eu falei, então, faz parte, né? E a cerveja fica mais gostosa também. Fica. Aqui é na colheita ainda, né? Mas o legal é a festa, né? A confraternizar com as pessoas, de estar essa ali, história né? de que a cerveja é algo que congrega, que converge, que traz as pessoas a sentarem à mesa, a trocar, né? A cerveja é uma celebração. Essa é uma ideia que sempre me agradou, não só porque eu gosto da cerveja, mas é porque a cerveja encerra essa coisa da convergência, né? De afetos, de amigos, amizade, celebração e tudo mais. Então, tem uma coisa bacana em torno da cerveja, além da bebida. Esse daqui, o pessoal colheu o lúpulo, os cervejeiros que foram lá no dia, colheram o lúpulo, eles queriam todos eles fazerem uma fresh hop com esse material. O lúpulo, a partir do momento que você colhe, ele começa a oxidar, então você tem 8 horas para você utilizar ele e fazer um processo de um fresh hop para poder fazer uma cerveja com lúpulo fresco, não é Exato. isso? A cerveja fresh hop, ela é uma cerveja que se torna possível quando você tem a proximidade com uma lavoura de lúpulo, né? Há anos atrás era impossível a gente imaginar uma fresh hop, né, Lígia? Estou errado? Porque a lavoura estava lá na Europa e tudo mais. Então, a partir de 2018, com a chegada da cultura, a gente começa a pensar. Eu, particularmente, acho essa ideia muito legal. Eu estou muito interessado na cerveja fresh hop,
nessa coisa sazonal, nessa tiragem limitada, nessa brincadeira, né, que obriga as pessoas a esperarem o ciclo natural das coisas. Ah, eu quero uma fresh hop em novembro. Não, amigo, a colheita é só em março. Né? Em março está lá. Então, acho que tem uma coisa interessante em torno da cerveja fresh hop que eu gosto muito. E a intenção com essa sequência da ideia da lavoura, né, é inevitável pensar na produção da cerveja. A gente descobriu que não só é inevitável, mas era necessário. A verdade é que a gente se interessa muito por uma cerveja brasileira, por uma cerveja nossa, uma cerveja feita com insumos nossos. Fomentar a ideia de que a gente pode buscar toda essa cadeia de insumo por aqui, trazendo essa originalidade, essa característica nossa. Eu realmente fico muito impressionado com a vivacidade da cerveja que a gente está produzindo lá, com essa cara do lugar que a gente conhece, né? Esse reconhecimento, essa identidade, essa originalidade. Eu estou muito curioso a respeito dessa ideia. Agora é uma sequência de fotos de todas as cervejarias que estiveram no dia da colheita. Foram mais ou menos 20 cervejarias, né? Eu não me lembro o nome de todos, mas todos eles tiraram fotos depois do material que eles fizeram. O Thiago teve a oportunidade de degustar todas, né? Sim, não, as cervejas ficaram muito bem, foram super elogiadas, os parceiros ficaram felizes. Teve alguns que fizeram até alguns rótulos interessantes, umas coisas diferentes, utilizando aquilo ali, né? De todo esse material. Essa da Harvest Ale foi muito legal também, né? De todas as cervejarias. E eu acho que é legal o tema, porque eles pegam, como é uma coisa sazonal, né, só naquele período, eles utilizam aquilo ali para fazer um tema, para poder fazer o rótulo deles e fazer alguma coisa diferente também, né? Porque ajuda no próprio marketing da cervejaria, né? Sim, sim, sim. Brewpoint, a Dádiva, Colonos. Quer falar um pouquinho mais da cerveja? A gente quando começa a falar de lúpulo, é inevitável que a gente siga para a linha da ideia da cerveja, mas o que existe sobre o lúpulo me parece muito mais para além da cerveja do que a gente imagina. Existem muitas pesquisas que dão conta de resultados em fitoterapia, dermatologia, tratamentos de doenças específicas, né? O lúpulo tem características antioxidantes, bactericidas e calmantes. É uma planta que nenhum registro publicado, nenhuma publicação de respeito no mundo dá conta de uma contraindicação a respeito dos componentes químicos do lúpulo. Então é uma planta que oferece um futuro de pesquisa que eu desconfio que é talvez tão ou mais potente do que o próprio mercado cervejeiro, né? E a gente tem um parceiro no Espírito Santo que dá conta de alguns resultados. Aí eu queria que a Teresa desenvolvesse um pouquinho melhor. Desde a primeira colheita do Team Maker e do Cascade, né, que são duas variedades que tem lá no READ, o Thiago manda esse material para o Instituto Federal, ali no Espírito Santo, onde eles fazem várias pesquisas. A ideia, a princípio, seria eles entenderem um pouquinho dos componentes dos óleos essenciais que tem esse material. E esse se tornou uma coisa grandiosa, porque dentro dos cursos que eles têm ali, eles têm a biomedicina. E o Team Maker, ele foi desenvolvido para ser um bactericida natural. Então, eles pegaram mais esse material e começaram essa pesquisa. Dentro dessas pesquisas, que eles começaram a ver o que poderia ser feito, tem uma que é super interessante, que é justamente esse daqui. Porque, não sei se vocês sabem, ele tem propriedades que é anticancerígenas, né? Justamente por causa do xantolmol que tem ali. E dentro dessa pesquisa deles, o que eles foram vendo é que o xantolmol, por ele ser muito volátil, ele não conseguia virar um medicamento para ser utilizado, pela volatilização disso tudo. E como eles estavam tendo material fresco ali, né, eles conseguiram fazer, dentro da biomedicina, algumas pomadas e foi utilizado para o câncer de mama.
Tanto que essa pesquisa virou uma bolsa do CNPq. Eles conseguiram uma verba eu acho que foram de R$ 150.000 para desenvolver esse material um pouco mais ali. E aí vocês vão vendo que no controle aqui, ele realmente vai segurando as células anticancerígenas, e não é que ele vai curar o câncer, ele estabilizou ele ali naquele momento. Existe um resultado na sustentação da reprodução das células, né? É uma espécie de freio na reprodução das células cancerígenas. Ele não deixa cancerígenas. que a célula maligna continue se reproduzindo, né? Então, isso daqui é o que eles fizeram lá no Instituto Federal. E aí, o Thiago, toda a colheita do T-Maker, lá no READ a gente tem 2 colheitas anuais, e toda a colheita ele envia esse material para eles continuarem fazendo essa pesquisa, né? Eu acho que muito em breve teremos muito bons resultados em relação a isso, né? Não sei se vocês conhecem o T-Maker. Ele foi criado, foi desenvolvido por ele ser um bactericida, para que fosse utilizado nas granjas, né, dos frangos, para que eles substituíssem os antibióticos dali por esse material aqui. Inclusive, tem algumas entidades da Alemanha que fazem a pesquisa hoje no Brasil com esse material. E esse daqui ainda é deles lá, então eles começaram a fazer usando ele como antioxidante, né, dos alunos da biomedicina, fazendo na parte dos cosméticos, né, para desenvolver novos materiais, né? Sim, cosmético, produtos fitoterápicos e de... Então, ele tem um amplo uso, né? Sim. Esse dia a gente participou de um evento onde o pessoal estava falando que o maior uso do lúpulo ainda na parte dos fitoterápicos, ainda é maior do que do próprio da cervejaria, né? A gente ainda está ouvindo falar, né, Thiago? Sim, e a gente teve recentemente o contato de uma pessoa em situação de conviver com câncer, que nos procurou interessado no chá. Interessado em saber um pouco mais a respeito do chá. E a gente está mandando umas amostras de T-Maker para essa pessoa para acompanhar também, ele né? Usar, né? De que maneira isso evolui. A recomendação que a gente leu era que ele colocasse um cone de lúpulo dentro de uma xícara de chá e fosse tomando ele todos os dias, né? Ele é antioxidante, ele é um sonífero calmante, né? E ele é um anticancerígeno, então ele vai começar a testar agora. Acredito eu que mal não vai fazer, né? Então, assim, pelo menos ele vai dormir mais tranquilo. Mais tranquilo. Né? Pelo menos isso. Mas, acima de tudo, é dizer para vocês que a cultura do lúpulo é realmente algo muito interessante, algo que está iniciando. E como tudo que está iniciando, com essa perspectiva de pesquisa, de mercado, tem muitos desafios, né? Muitos, muitos, muitos. A coisa da tecnologia, a coisa do manejo, da formação de mão de obra. Eu acho que em breve a gente vai ver o cenário do lúpulo bastante transformado pelo que está acontecendo agora. Né? E está sendo interessante acompanhar esse processo de início. Né? Eu queria comentar aqui, aproveitar que o Juliano está aqui, né? O Juliano é o responsável aqui pela FAPA, do projeto do lúpulo, e no mês passado nós escolhemos um lúpulo, né? Quem faz a consultoria daqui é o Rodrigo, do lúpulo 1090. Vocês gostariam de falar um pouquinho, falar para a gente, contar qual que foi o resultado? Juliano, pode? Obrigada. Você me pegou de surpresa, Tereza. Vai. Bom, Juliano. Por favor. Então, bom dia a todos. Meu nome é Juliano Almeida. Eu me tornei pesquisador de lúpulo quase por surpresa. Quem vinha fazendo esse trabalho é o colega Noemir, que deve estar no público aí, presente, que é o mesmo colega que também aqui é pesquisador de cevada. A maioria de vocês deve conhecê-lo. E com a inauguração da nova maltaria em Ponta Grossa, maltaria Campos Gerais, o número de locais de experimentação do Noemir ficou muito grande.
Nós temos aí mais de 20 locais de experimentação de cevada aqui no estado do Paraná e também no estado de São Paulo. Aí, nesse momento em que houve esse aumento, houve uma reestruturação aqui dentro da FAPA e me chamaram. Falaram, me deram uma boa notícia. Ó, Juliano, você não vai ser mandado embora. Você vai continuar pesquisando o trigo, né, que é o meu principal estudo, trigo, os cultivos outonais, que são os cultivos de cobertura, centeio, nabo, canola, essas coisas, mas você vai ter que assumir uma nova área. Aí me fala, você vai ter que assumir o lúpulo. Eu falei, tudo bem, de pesquisa eu entendo, mas de lúpulo eu não entendo. Muito prazer, lúpulo, né? Eu não conhecia nada, a não ser que o Noemir tinha um pomar aqui, um pomar menor aqui. Mas falou, não, vamos lá, o Noemir vai te ajudar e também vai ter o Rodrigo, vai ter a Tereza aí, e todo esse grupo vai te ajudar. Juntamente também com o apoio do professor Cícero, da Universidade Federal do Paraná, que vai fazer a parte das determinações químicas. E isso nós começamos atrasados, né? Começamos tudo atrasado, correndo, com pouca experiência, mas o pessoal da diretoria aí apoiou com essa parte de insumos, a parte de toda a infraestrutura. Eles realmente nos apoiaram. A gente conseguiu montar um pomar muito bem estruturado, aí, com todo o apoio que a gente recebeu então do Rodrigo e da Tereza. E implementamos oito variedades de lúpulo. E a gente assim teve um desenvolvimento bastante bom para o primeiro ano. Os visitantes que nós tivemos aqui, a maioria do pessoal elogiou, disse que para o primeiro ano foi muito bom. Só um material, se eu não me engano, foi o Magnum, que não teve um desenvolvimento muito bom. Todos os outros tiveram um desenvolvimento muito bom. Tereza, eu vou ficar devendo produtividade, porque nós ainda estamos pesando, sabe? Mas a gente conseguiu fazer assim, com pouco equipamento e com a colaboração de todo mundo, nós colhemos, conseguimos secar aqui no nosso próprio secador de cereais, numa temperatura bastante baixa. Na sequência, a gente mandou para os nossos colegas, amigos ali da Universidade Federal do Paraná, em Palotina, eles também estão presentes aqui. O Vitor, né, ele fez os pellets para nós. Aí o Vitor também deve estar no público aí, eu ainda não conheço ele. Então fizemos 2 viagens para lá e hoje então a gente tinha um cone fresco. Eu nem sabia desse hop fresh aí, eu não conhecia esse tipo de cerveja. Então... É uma cerveja que você precisa de 8 horas entre o momento que você colhe e a confecção da cerveja. Então você precisa estar próximo, né? Uhum. E ela traz uma vivacidade para a bebida que é diferente. Traz essa presença. É como você comer uma rúcula da horta, né? Ou comprar na feira. Mesmo que fresca, a colhida naquele momento ela traz uma vivacidade que é muito especial. No vinho eu gosto tem isso, muito. né? Tem. No vinho tem o Beaujolais, né? Sim. Lá da França. Então é uma uva fresca, um vinho fresco sim. Que é muito característico. Então, até para o ano que vem a gente pode se programar, né, Rodrigo? Podemos nos programar aqui na nossa cervejaria. Fazer essa experiência, é muito curioso. Essa experiência. Então, hoje nós estamos aí com os cones e os cones agora estão secos, né? Estão estabilizados, e também os pellets desses 8 materiais estamos distribuindo para os laboratórios que vão nos apoiar para fazer as determinações. Então, a nossa preocupação foi uma interação bastante interessante, porque o Rodrigo e a Tereza, elas têm muito esse enfoque de comercial. E o nosso enfoque aqui na FAPA é sempre de pesquisa. Então, a gente pensa em termos de parcela, em termos de bordadura. A bordadura não colhe, a gente quer colher somente o miolo de cada parcela, o que a gente chama de área útil, para não ter interferência. O controle das luzes foi tudo individual, né, porque cada variedade tem a sua necessidade de luz. Então é isso. Acho que não tem um ano que a gente está trabalhando com lúpulo e está sendo uma experiência muito interessante, como você mesmo relatou, porque ela cresce muito rápido, ela muda todo dia, e para quem é agrônomo e para quem gosta de planta, é um cultivo que vale a pena. Me pegou de surpresa, mas eu falei bastante, né, Tereza? Ficou ótimo, Juliana. Obrigada.
Bom, eu acho que a gente meio que apresentou mesmo um panorama, né, a respeito do início de tudo isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém pensou em algo interessante para dividir a partir do que foi falado? Parabéns a todos vocês, né, envolvidos, a FAPA e as demais universidades, os pesquisadores nesse projeto. A gente sabe que o Brasil tem já uma dedicação especial para a agricultura. Nós estamos na Casa da Agricultura aqui hoje. E é muito bacana ouvir vocês falarem sobre uma cultura que é diferente. Eu tive a oportunidade de estar na República Tcheca e no Ministério da Agricultura, naquele dia, na verdade foi o vice-ministro, né, Danilo? Ele falou, hoje é um dia especial. Está chovendo aqui na República Tcheca. Lá chove pouco, né? A gente sabe, e aí vem a pergunta, a curiosidade que você disse. Olha, nosso país chove muito. Além da questão da luz, né, que a gente conseguiu contornar artificialmente, como é que fica essa coisa da questão da água? Que eu vi que, por exemplo, nas imagens vocês tinham mangueiras de irrigação, né, ali ao lado das covas, não é isso mesmo? Já que a gente tem tanta água, isso é para potencializar, ter mais culturas durante o ano? É só uma curiosidade. Parabéns, viu, pessoal? Obrigado. Pois é, de fato, assim, acho que o principal desafio do nosso local ali, o lugar que a gente está inserido, é a quantidade de água, é a umidade. Inicialmente, as mangueiras ficam pela conta de, tudo bem, mas como é que funciona? Então, nos dias que precisar, tem que ter. Então, E a gente descobriu que a gente precisa usar menos as mangueiras de irrigação do que a gente achou. Mas a verdade é que a umidade é um desafio. A questão dos fungos, a gente tem aqui a Lara, né, Larinha, que é a nossa... Eu queria que você levantasse, por favor, Lara. Nossa agrônoma residente, que está lá encarando o desafio de tentar entender... O desafio de tentar entender, né, como lidar com tudo isso, né, a presença cotidiana no campo, olhando, observando qualquer alteração. A gente tem tentado agir rápido, uma forma também de manter essa conexão com a Tereza. É uma das formas que a gente buscou e está buscando para tentar lidar com a questão da umidade. É, sim, um grande desafio. A gente está fazendo experimentação com outras cepas também, né? A gente tem uma concentração maior de Comet na nossa lavoura, mas a gente ainda não tem certeza se o Comet é a melhor opção para o local que a gente está. E é tão específico que se você andar 5 quilômetros para o lado, é outro clima ali da onde eu estou. Então, é um processo de descoberta e é um grande desafio. A gente tem trabalhado ali de forma muito preventiva, né? Como chove todos os dias, o que tem feito... Um lugar que chove todos os dias, né? Geralmente entre 1h15 e 17h32. Parece a Amazônia ali, né? E aí, esse preventivo é muito trabalhado na parte nutricional, né? Então, igual em algumas regiões, o pessoal utiliza muito nitrogênio, dali é super controlado, porque isso evita um pouco mais, né? Então, a ideia é sempre fazer esse balanço nutricional. E o gotejo, que você viu, né? A gente usa muito para a aplicação dos micro-organismos, dos produtos que a gente coloca ali no campo, para ajuda mesmo de uma forma mais natural. A gente tem um pouquinho aqui no vídeo, um pouco do processo da nossa colheita, uma colheita manual. Nabo e aveia. A aveia acho que nem está aí um pouco, né, Tereza? Não sei. Mas a gente trabalha com nabo e aveia nas linhas e é colheita manual. Eu acho até muito bacana essa ideia, né? Não sei se é a melhor opção, mas é uma opção também por contar uma história, né? A gente ter esse processo de... A gente estar sentado à mesa ou amigos fazendo... Então é um pouco também o filme conta Vanessa, um pouco do nosso manejo, que é não só porque a gente tem dificuldade de encontrar melhores equipamentos ainda para lidar com o nosso tamanho. A gente conhece equipamentos muito grandes, né? Mas a gente que é pequenininho, que começa pequenininho, tem uma outra dimensão e às vezes é complicado. Então, cara, vamos na mão, vamos no artesanal, né? E eu acho que isso também confere uma certa identidade para o que a gente está falando, não só para o nosso lúpulo, mas também para a cerveja que a gente pretende fazer com o nosso lúpulo. Isso aí. Tinha mais alguém animado em fazer uma pergunta? Por favor. Eu queria saber se... Me corrijam se estiver errado, mas eu acho que todos os lúpulos que a gente tem hoje são variedades de fora, né? E aí eu queria saber se existe alguma previsão
realista da gente ter um dia um híbrido, uma nova variedade que seja 100% brasileira? Pô, que ou se maravilha, ainda é imagina. só um sonho? Ó, pô, Tereza, você é a pessoa... Você ouviu a pergunta? É de uma nova variedade, não é isso? É que a gente está sem fone. Existem várias pessoas que já estão tentando criar uma nova variedade aí, né? Mas é um trabalho muito demorado, não é uma coisa que leva 2, 5 anos, não. É um processo que pode levar de 5 a 10 anos, a 15 anos. Mas já tem várias entidades fazendo essa pesquisa para ter uma variedade brasileira. No meu caso, eu vou precisar descobrir uma variedade brasileira e uma petropolitana, né? Senão vou ter que criar peixe. Olá, tudo bem? Por favor. Eu acho que a história é muito bonita contada, né? Acho que o teu trabalho com envolver várias áreas, várias fontes, trabalhar o turismo, trabalhar toda essa parte é bem interessante. Mas eu acho que assim, como grupo cervejeiro aqui, eu sou entusiasta. Eu uso muito lúpulo nacional, já de grandes granjas, e eu acho importante relatar essa questão do diferencial do lúpulo brasileiro, do frescor, do terroir que nós estamos conseguindo aqui. Eu acho que isso vai marcar muito para o cervejeiro local aqui, porque, por final, a gente precisa de muitos milhares de hectares para poder dar conta de parte da produção cervejeira. E a gente precisa do cervejeiro abraçando essa causa também. Então, Tereza, eu acho que é a pessoa absolutamente mais apropriada para falar assim do diferencial, porque as pessoas têm medo ainda de usar isso. Tá? Obrigado. Não, muito, muito interessante. Eu acho que tem um aspecto cultural nisso. A gente produz cerveja há quantos séculos no Brasil? Né? E a cultura é buscar fora do Brasil insumos de qualidade, que vão, né, teoricamente. Então, lidar com a cultura de alguma coisa é preciso tempo, perseverança num aspecto de educação mesmo. A gente vai galgar esse lugar de prestígio no mercado cervejeiro interno, que dê segurança, porque o que o cervejeiro quer é segurança de que o que ele está comprando tem a mesma qualidade, uma qualidade equivalente ao que ele traz de fora, né? Então eu acho que com o tempo, a gente juntos, porque você tem razão, o cervejeiro precisa se envolver com o processo de trazer para nós essa autoridade no lúpulo e na produção cervejeira nacional, né? Com o tempo, eu acredito que a gente vai ter o que tem a uva. A uva, aliás, a uva tem muito a nos ensinar, já tem uma estrada diferente, mas tem muita coisa que acontece lá que a gente... Com o tempo a gente vai ter denominação de origem controlada. A gente vai ter um lúpulo da Serra do Rio de Janeiro que imprime uma característica. A gente vai plantar aqui no... A FAPA tá agrária com essa experiência aqui do campo, essas características serão referentes ao que acontece aqui, né? E dificilmente você vai ter uma mesma leitura de resultado de um lúpulo para o outro. Então, o que eu sinto lá é que a gente tem uma coisa tropical muito interessante. O lúpulo que nós produzimos no Lúpulo Riad, no sítio Riad, é um lúpulo que traz muita manga, goiaba, abacaxi, pêssego. Então, tem uma diversidade, um aroma de fruta que eu reconheço a minha casa na cerveja que a gente produz. E eu acho que isso é a potência do valor do que a gente está fazendo, essa contação de história, essa coerência na busca de algo nosso, algo que as pessoas experimentem e dizem, como assim? Quer dizer, né? E a ideia da cerveja fresca potencializa essa experiência. É como se a cerveja ficasse iluminada por uma vida diferente da que a gente está acostumado com o processo de pasteurização. Uma cerveja viva, uma cerveja com durabilidade menor. Então, assim, tem toda essa ideia. Eu acredito que com o tempo a gente vai conquistar esse lugar, né? Por enquanto, eu acho que é uma questão de abrir o coração para essas possibilidades e investir, sim, na busca pelo lúpulo nacional, na busca pelo reconhecimento dessa identidade que está sendo construída, né? Por favor, o microfone... Bom dia. Em primeiro lugar, meus parabéns. Obrigado. Pelo cultivo e iniciativa. Eu e meu sócio, nós somos de Santa Cruz do Sul e Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul tem até uma cervejaria em Nova Bassano que se chama Lúpulos da Serra. Eu sou até presidente de uma associação de cervejeiros do Vale do Rio Pardo e Taquari. E a gente visitou eles e eles utilizam diretamente o lúpulo produzido. Eles têm uma mini fazenda também de lúpulos, onde é que eles fazem o fresh hop direto.
E eles têm um problema muito grande quanto à questão da oxidação, né? Que tu colocaste muito bem. E outra questão assim que eles têm enfrentado muito grande é o problema quanto à questão das análises. Ou seja, o lúpulo que vem de fora, que vem da Alemanha, das fazendas de Hallertau, enfim, tem uma característica quanto à questão, por exemplo, de IBU. Colocastes bem que, por exemplo, o lúpulo produzido aqui, principalmente na parte mais tropical ali do Rio de Janeiro, enfim, na Petrópolis, pelo fato talvez de ter bastante chuva direto, tem trazido características mais tropicais, ou seja, o aroma bastante focado em manga, enfim, pêssego. Existe alguma análise que já foi feita por esse lúpulo que vocês produziram, enquanto a questão do IBU? Ou Existe. seja, se ele se compara ao produzido na Europa? A gente tem os resultados técnicos são muito bons. A gente teve um último resultado da colheita não satisfatório. A gente, inclusive, optou por não comercializar o lúpulo. Mas a gente já teve 2 resultados muito satisfatórios. Queria que a Tereza falasse um pouquinho para você saber. Eu estava até aqui pedindo uma cola aqui pro Rodrigo, porque o Rodrigo ele tem o Clube do Lúpulo, onde ele faz as vendas, então ele está em mais contato com essa ponte aí, né, entre a cervejaria e os produtores. Pode falar um pouquinho? Deixa eu ficar de pé, então, para as pessoas me verem. Então, eu sou o Rodrigo, prazer, já foi comentado aí. Trabalho também com a consultoria no Lúpulo, aqui junto com o Juliano aqui na FAPA, e também um canal de comercialização de lúpulo. Então, o Brasil vem evoluindo em todas essas questões, inclusive nas análises. Onde a gente já tem um laboratório específico para lúpulo, chama Kalamazoo, tem feito todas essas análises. A gente já tem lúpulos muito bons em termos de óleo, em termos de amargor. O lúpulo Comit, lá da fazenda do Thiago, chegou a alcançar 18,8 de alfa-ácidos. No Kalamazoo, né? O Comit, né? Análises, nas análises, então, um teor muito bom de alfa-ácido aí, comparado com lúpulos importados. Então, está evoluindo. A quantidade de óleo, a gente teve um resultado técnico muito satisfatório. Muito satisfatório. Eu não sei se dá para a gente comparar com o que vem de lá, mas, acima de tudo, a estabilidade do que a gente está produzindo. O que a gente já sabe, a gente já teve 2 colheitas que sinalizaram isso, é que a qualidade técnica, os índices técnicos são muito bons. Sim, e a estabilidade também. A gente tem visto que depois da maturidade das plantas, a gente já tem, por exemplo, eu já tenho plantas lá com 8 anos já, então ela atinge uma maturidade. O lúpulo, todo ano, ele vai ficando com esse mesmo padrão, que é o padrão que uma cervejaria precisa. Então, o lúpulo não pode estar mudando, né, de um ano para o outro. E a cervejaria já aceitou o lúpulo brasileiro agora. Muitas cervejarias já compraram, o lúpulo já está em muita linha de muita cervejaria e o pessoal tem gostado. Estão vindo as medalhas aí nos concursos, então a gente está num caminho que... Caminho ascendente interessante, né? Tem um caminho que está dando certo, graças a Deus. Tem um processo que é um gargalo ainda muito delicado para nós, que é o processo de pós-colheita, né? A secagem, a peletização. A gente vem tentando ajustar os recursos que a gente tem e descobrindo novos recursos para melhorar essa condição, para que a gente um dia possa dizer, pô, realmente a gente está brigando em igualdade de condição com o que a gente conhece, né? Mas a gente está num excelente caminho. É um excelente caminho, tem um bom time trabalhando aí. Eu queria abrir para a nossa última pergunta. A Vitória veio puxar minha orelha, que eu fico querendo falar, eu sou prolixo. Ó, o amigo está um tempo, vou levar o microfone lá e aí depois eu acho que a gente pode encerrar, né, parceira? Conheço bem a Tereza, a gente já se conversou bastante no IFC em Brusque. Plantou uma sementinha em mim também, eu tenho lúpulos plantado em casa. São uma dica, mais ou menos, para vocês. Na parte de colheita, lúpulos do Vale, aqui na região de Catarinense, de Rio do Sul, os caras estão com os equipamentos muito animal para colheita de lúpulo, que dá para falar com eles. Mas o que tu comentou agora, seria na parte de secagem do lúpulo, que eu ainda uso alguns lúpulos nacionais, só que eu sinto ainda um leve gramíneo trazendo da falta da secagem específica deles. Seria isso
falta de maquinários, conhecimentos ou algo, os dois juntos um pouco? Isso me parece que ainda é um pouco um conjunto de alguns fatores, né? Eu acho que sim, um equipamento adequado, um estudo mais preciso a respeito de condições disso ser feito, um protocolo. A gente tem um protocolo, a Tereza tem tudo isso muito bem desenhado, mas eu ainda sinto que a gente precisa de alguns ajustes, né? Fala um pouquinho, parceiro. O que acontece? Por exemplo, vamos falar um pouco mais da Serra do Rio, que é onde a gente está nesse momento, né? Depende muito do dia que você vai estar colhendo, se vai estar chovendo, se não vai estar, a umidade que esse lúpulo está sendo tirado do campo para levar para a sala de secagem. E a gente vem fazendo um ajuste, toda colheita é um ajuste, é um novo aprendizado, e sempre tentando melhorar aquilo ali, né? Então, por exemplo, você pode colher ele, secar ele até 8%, dependendo da umidade. Esse ano a gente viu que a umidade relativa do ar influencia naquele lúpulo que você, no momento que você vai empacotar ele. Então, tudo isso é o que? Vamos melhorar a estrutura da sala, vamos colocar aqui um desumidificador para deixar ele descansando ou fazendo alguma coisa. Então, todo momento é um grande aprendizado ainda. Acondicionamento, né? Assim, qualidade de embalagem disso, né? Para o processo de peletização e mesmo depois da peletização. Então, tudo isso ainda é um processo que a gente está caminhando firme, mas ainda caminhando. Um grande mas eu desafio. acho que em breve, né, tudo isso já vai ser solucionado, né? Esperamos, senão as tilápias estão lá esperando nós. Gente, muito obrigado, muito bom dia a todos. Viva a capacidade produtiva do Brasil. Parabéns. Obrigada. Obrigado.